todos, muito prazer. Meu nome é Luana da Silva Botelho, sou professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e gostaria de agradecer imensamente o convite da comissão organizadora do primeiro simpósio de iniciação científica, online do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Pois bem, fui agraciada pelo tema, participação feminina na ciência. Quando falamos ou pensamos em um cientista fazendo pesquisa em laboratório, qual que é o perfil que nós imaginamos? O que vocês imaginam? Pois bem, eu acredito que muitos de vocês, eu espero que não, imaginam um homem branco, de meia idade, fazendo pesquisa. Essa aqui é uma foto, da Conferência de Solvay, do século passado, em que a maioria dos pesquisadores eram convidados para participar e nós podemos ver uma presença masculina e branca fazendo parte dessa conferência. Eu me inspirei na palestra da professora Zélia Ludwig, da Universidade de São Paulo, e ela falou um pouco sobre o tema e me chamou muito a atenção, porque é esse perfil que estamos acostumados a imaginar, apesar que isso vem mudando. Então, historicamente, nós podemos ver que a ciência ela é ocupada muitas vezes como uma atividade realizada por homens. E as causas desses problemas são complexas e de múltiplas facetas, sejam elas socioeconômica e cognitiva. Mas, porém, não é um problema apenas do Brasil, é um problema geográfico, certo? Então, esse tipo de estereotipo foi caracterizado por uma pesquisadora em 2007 pela Faculdade Latina de Ciência Americana, mostrando que esse tipo de perfil que muitas vezes a sociedade traça pode influenciar na afinidade que as meninas terão ao longo da sua vida para escolher determinadas carreiras. Aqui eu estou falando de ciência, mas não é diferente para alguns outros setores. Então, a participação feminina, muitas vezes, ela foi silenciada, ela foi calada, não obstante de suas qualidades e com competências, não lhe eram permitido o acesso a algumas discussões científicas do século passado, publicações e outras atividades dos setores. E nós podemos muito ver, mas essa foto que foi mostrada, é uma foto antiga, mas será que a realidade hoje mudou tanto assim? Um século depois, qual que é a imagem que nós temos de um cientista no laboratório? Pois bem, essa mesma conferência nós temos a foto aqui, do mesmo perfil, a maioria são homens brancos e apenas 2 mulheres nessa conferência em 2011. Então, pouco se mudou, apesar que nós estamos caminhando a passos lentos. Mas gostaria de chamar a atenção que esse tipo de perfil ainda está enraizado em nossa sociedade. Então, a ciência é apenas um recorte da realidade muito mais ampla no contexto histórico, E em outras áreas, nós tivemos alguns direitos da mulher que foi conquistado ao longo desse tempo, Então, o direito da mulher foi muito importante. A mulher, em 1932, começou algumas discussões e ela teve direito à voto a partir de 1934. Então, foi alguns passos para a mulher ir tomando seu espaço na sociedade, falando em relação ao Brasil, tá? Então, voltando aqui para nosso pensamento na área científica, de acordo com a plataforma Lattes, nós temos em torno de quase 80 mil pesquisadores nas 5 grandes áreas de conhecimento que declaram ter doutorado, tá? Entre esses pesquisadores, 60% são homens e em torno de 40% são mulheres, porém estão distribuídos de forma desigual. Será por quê? Talvez a falta de representatividade que muitas vezes, no início da nossa carreira, nós não temos para nos influenciar, falta de interesse, falta de motivação, preconceito, herança cultural e principalmente a condição socioeconômica, que deve ser levada sim em consideração. Por isso que muitas vezes é importante políticas sociais para ajudar nessa representatividade quando a gente se fala de mulher. Então, o caminho para homens e para mulher na academia pode até ser o mesmo, porém, os obstáculos são diferentes e nós sabemos disso. Contudo, nós temos alguns dados que em torno de 35% dos pesquisadores são mulheres,
E esse número vai caindo à medida que vai aumentando o nível que eles se ocupam dentro de alguns cargos de alguns órgãos de pesquisa. Como pesquisador 1A, esse nível cai em torno de 24%. Né? Nós vamos perdendo o espaço, né, numa área extremamente importante em relação aos números. Então fica uma pergunta, né? Será à medida que, né, quanto maior a titulação, maior a dificuldade da mulher se firmar no mercado de trabalho? Muitas vezes sim. Quando a gente pega os dados de bolsistas de iniciação científica durante a graduação, isso é uns dados CNPq, não foi levantado dados, né, de CAPES e órgãos de fomentos estaduais, nós temos em torno de 60% são bolsistas mulheres. E a partir do momento que você vai caminhando, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aonde essas meninas foram parar? Porque muitas vezes nós não a vemos sendo inserida no mercado de trabalho, como gestoras, presidentes, né, de órgãos. Então, o que a gente pode observar? Que na escala do poder, muitas vezes a mulher ela vai perdendo representação. Então, é preciso muita resistência. E para aproveitar, né, o momento, estamos falando aqui da participação da mulher na pesquisa, ela está caminhando a poucos lentos, apesar de nós ainda termos muito a avançar. Mas fica aqui um recorte muito importante, né, sobre a presença da mulher não só na pesquisa, mas como chefe de estados. Então, nós, né, aproveitando a oportunidade, nós temos aqui a resposta de países do controle do coronavírus, né, uma epidemia que tem sendo atingido de forma mundial, né, e a resposta tem sido de formas variáveis. Porém, as nações que são chefiadas por mulheres têm obtido excelentes resultados e elas foram chamadas, né, as 7 magníficos: Islândia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Nova Zelândia, Alemanha e Taiwan. Então, né? Então, é claro que ser simplesmente governado por mulher não é garantia que você vai ter sucesso na epidemia. Porém, eu quero chamar a atenção que a mulher, sim, ela é competente e precisa ocupar esse espaço em diferentes setores. E um deles é na academia acadêmica. Então, além da mulher encontrar, né, a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, principalmente à medida que ela vai avançando na sua titulação, nós temos um abismo muito grande das diferenças salariais entre homem e mulher no setor, né, de economia, administração pública, agropecuária, comércio, construção civil, empreendedorismo, doméstico, indústria, serviços sociais, serviços gerais. Nós podemos observar, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, um dado de 2016, que existe uma diferença assim, crucial entre o salário da mulher e o salário masculino, né, dos homens. Então, é mais um momento para reflexão que não adianta a mulher apenas participar e ela ser inserida do mercado de trabalho. É necessário a gente buscar direitos iguais. Eu trago um outro dado muito interessante a respeito, falando da minha trajetória, seria muito importante também trazer a reflexão de alguns dados sobre o estereotipo da população brasileira. No Brasil, em torno de 54% da população se declara preta ou parda, segundo a pesquisa nacional, né, de amostra de domicílios realizada em 2005. No entanto, apenas 12% dos jovens negros, sejam eles homens e mulheres, chegam ao nível superior. Então, nós temos aí uma parcela muito pequena, um espaço muito grande para se ocupar. Então, entre 13% estão no nível superior. E esse número cai drasticamente à medida que vai aumentando a inserção nos grupos de pesquisa. Fica a pergunta, né? Aonde será que estão as causas desses problemas? Bom, as causas são várias, né? Que fica até difícil da gente contextualizar numa palestra tão rica de informação. Mas esses números mostram que o espaço acadêmico ainda é pouco ocupado por mulheres negras e que as mulheres negras que alcançam esse espaço, elas ainda alcançam com bastante dificuldade e resistência, né? Estamos ocupando sim nosso lugar, nosso espaço, mas não é fácil, não só por ser mulher, mas eu posso falar por mim, por ser mulher e negra. Trago para vocês, como falamos da presença da mulher, Enedina Alves, né? Foi uma das primeiras mulheres negras a se formar em engenharia no Brasil. Ela nasceu em 1913,
de uma família pobre, cursou engenharia e se formou aos 30 anos de idade. Em agosto de 1981, muito jovem, sofreu um infarto. Então, devido à riqueza de detalhes, à importância, à militância, o cineasta Paulo Munhoz e o Sandro Luiz Fernando, um pesquisador, eles vão lançar um documentário sobre a vida pessoal e acadêmica, né, de uma das grandes mulheres que podem, aos poucos, né, ter influenciado a presença feminina em áreas principalmente da engenharia, né, dominada por homens. Aproveitando o momento, eu venho falar, como mulher negra e pesquisadora, que é muito importante o combate a qualquer tipo de preconceito que se faz e é por meio da representatividade. Então, políticas sociais, cotas, bolsas, programas voltados para atender as mulheres, nos ajudam sim a mudar a expectativa, né, da nossa realidade. A doutora formada pela UNB, ela é mulher e negra e liderou o primeiro sequenciamento genético do coronavírus. Então, eu trago aqui, né, mais uma pesquisadora, uma cientista que quebrou, né, esse padrão que nós temos a ideia do cientista. E fico muito feliz por esses dados, né, trazer essa nova cara, não só da presença feminina e da presença feminina e negra ocupando espaços aí na área científica. Além disso, né, tem alguns dados sobre a população ocupada por tipos de atividade e gênero. Gostaria de chamar a atenção, principalmente, né, na parte de serviços domésticos. 5% é ocupado por homens e 94,8% está inserido a mulher. É o que espera e que tem expectativa do perfil feminino para ocupar esses diversos setores da cadeia econômica e produtiva. Está nos serviços domésticos. Poderíamos estar discutindo vários outros setores, mas eu trago esses dados para chamar a atenção qual a expectativa que se cria em cima do trabalho feminino. E qual seria a estatística para uma mulher negra e pobre, né? Pobre ou de classe média baixa? Os dados mostram que no Brasil, em relação às atividades domésticas remuneradas, nós temos 28% do Brasil nessas atividades e dessas 18%, 18%, perdão, são negras e 10% são brancas. Em todas as regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o perfil não muda. Então, nós temos a característica que se cria em cima da mulher negra. Não chegar aonde nós não poderíamos há anos imaginar, né? Cientista, falando no caso aqui da pesquisa. E aí eu começo a falar um pouco da minha trajetória, acadêmica. Qual a expectativa, então, que uma menina negra tem de ser cientista no Brasil? Qual seria a minha expectativa, né? Mediante a esse perfil que temos de representatividade. O mercado de trabalho, os pretos e pardos representam em torno de 64% de uma população desocupada e subutilizada. Além disso, os negros, pessoas negras, ganham em torno de 73% a menos do que um branco com um nível superior, certo? Então, os brancos com nível superior completo ganhavam por hora 45% a mais em relação aos pretos e brancos com o mesmo nível de instrução. Então, isso é um dado extremamente importante. Então, eu trago, né, eu como uma menina de classe média e baixa, né, qual que foi a minha expectativa hoje de se tornar cientista e estar aqui falando para vocês. Pois bem, foi preciso muita determinação, exemplos e conselhos. Eu sou a mulher negra, então, que nunca chegou na expectativa esperada. Antes de começar a falar um pouco da minha trajetória acadêmica, quando eu estava terminando o ensino médio, eu fui estudando, né? Você sempre quer um dinheirinho, eu fui com a minha tia fazer faxina numa grande casa. E naquele dia eu ganhei R$40, né? Isso em 1998, não sou muito antiga assim, mas R$40 valia bastante dinheiro. E depois eu fui de novo, estudava e fui de novo. E me chamou a atenção minha família, né? Meu pai chegou e falou assim, olha,
É muito importante, sim, participar de alguma atividade, mas eu não posso te dar muita coisa. O que eu posso te dar é um estudo e o básico para você cumprir os seus estudos. Se você abrir mão dos seus sonhos de estudar, chegar um pouco além do que espera as expectativas, você vai se iludir com o dinheiro, independente da posição que você ocupa, o cargo, nenhum preconceito, mas você vai se iludir, vai se acostumar a ganhar o salário mínimo e vai ficar mantendo na roda, né? Vai ficar nesse ciclo vicioso que é a expectativa. Nada contra, né? Cada um tem as suas ambições, mas meu pai sabia com a minha mãe que a gente poderia quebrar essa expectativa. E o que ele poderia fazer para quebrar essa expectativa foi nos aconselhar. Não se iludir com aquele primeiro momento, com o dinheiro, né, muito suave que seria ganhado no início da vida, sendo que a gente poderia mais. E isso me despertou. Isso foi o começo de muita coisa. Então, a partir daí, como eu vou quebrar essa roda, esse ciclo vicioso? O que fazer para essa roda parar de girar? E como desfazer a expectativa que muitos, se não todos, esperam de nós? Da onde eu vim, um bairro simples, né? Muitas vezes eu já ouvi falar, né? Meu pai, somos 3 irmãs, eles falavam, você tem uma mão de obra muito boa em casa, isso aí daqui a uns dias tá tudo trabalhando, isso é a sua aposentadoria, daqui a pouco tira aí, as mulheres têm que trabalhar mesmo. Então a gente ouviu isso várias vezes. Ou seja, eu precisava quebrar essa expectativa que sempre foi colocada em cima de nós. Mulher negra, né, mão de obra e barata, né, para satisfazer a ação do mercado. Que muitas vezes, né, nada contra, é uma saída, por isso que a meritocracia é uma política que a gente não defende, porque às vezes a pessoa não tem saída, por isso que é extremamente importante a base familiar, programas sociais, que é uma outra discussão, mas eu precisava quebrar esse ciclo vicioso. E assim foi feito, né? Estudei muito, com o apoio da minha família, entrei na Universidade Federal de Lavras em 1999, me graduei em engenheira agronômica em 2004. E nesse momento, a partir da formação, eu tinha que escolher, né? Eu tinha que escolher ou ir para o mercado de trabalho, eu comecei a fazer iniciação científica e me despertou a pesquisa. E aí a gente quebra a roda novamente. Quando eu abro mão do mercado de trabalho, quando eu abro mão, né, da expectativa de ganhar dinheiro, de fazer a vida, né, eu falei, não, eu vou continuar na pesquisa, é o que eu amo, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer. E muitas vezes estar na pesquisa, hoje, é como se eu estivesse fazendo um voto de pobreza. Então, a partir daí, quando eu falei não ao mercado de trabalho, é onde eu se tornei pesquisadora de fato. Temos dificuldades? Claro, no mercado de trabalho, em todos os setores. Porém, no Brasil, temos muitas e muitas dificuldades para se fazer pesquisa, ainda mais por ser mulher e quero enfatizar, mulher e negra. Além da concorrência, você ganha, né, passa, entra no número de vaga pré-selecionado, depois disso, você ainda tem que concorrer com uma bolsa, que você não tem outra fonte de renda, muitas vezes, então eu tenho que concorrer com uma bolsa. E essa bolsa é a nossa expectativa de um futuro melhor, porém é sem férias, sem 13º, sem plano de saúde, né? Depende, então, de muito esforço para poder realizar um sonho e quebrar toda a expectativa que é colocada em cima de nós. E aí, mediante a isso, eu decidi fazer esse voto de pobreza, né? Entrei no mestrado na Universidade de São Paulo, que é o campus da Exalc, que fica em Piracicaba, em 2004, assim que eu formei, e finalizei em 2007. Fiz o mestrado em microbiologia agrícola. E nesse tempo, antes de finalizar o mestrado, eu concorri a uma bolsa em MBA de agronegócio na USP e consegui e levei o mestrado junto com o MBA em agronegócio, onde me proporcionou também uma vasta experiência, com muita dificuldade. Concorri à bolsa, porém ela não era financeira, era apenas o curso, era muito caro na época, em 2006, era em torno de quase R$ 2.000, era impossível, né? A minha bolsa era R$ 740, então era impossível pagar um curso desse. Mas consegui ser selecionada entre vários candidatos e cumprir a missão, né? Finalizei o mestrado e o doutorado.
Estava para seguir com algumas propostas de emprego, mas a ciência, né, mediante a vivência, apesar de eu falar que o voto de pobreza não é para desanimar ninguém, eu quero dizer que é muito difícil, sim, fazer ciência. Precisa um pouco de paixão, comprometimento, para poder você ser determinada, para você chegar aonde chegou. E muitas vezes, dependendo da sua condição social, abrir mão de um certo conforto. E eu prestei o doutorado e me ingressei na Universidade Federal de Lavras novamente, já em 2007, né? Levava junto esse MBA e entrei no doutorado em fitopatologia, onde eu concluí em 2011. Nesse meio tempo, eu concorri a um edital para doutorado sanduíche, um programa do Brasil, na época não tinha o Brasil Sem Fronteira, o doutorado sanduíche, a modalidade de bolsa. Fui contemplada, eram para engenharia, para a área de ciências agrárias, foram 5 bolsas para o Brasil inteiro, e eu fui uma das selecionadas com grande satisfação, né? Foi muito, muito feliz fazer uma parte do doutorado. Então, quando o resultado sai, vem o sorriso de satisfação. Todo aquele voto que você fez lá atrás, tudo que você abriu mão, você começa a ver que o tanto que vale a pena, né? Você ser paciente e esperar que uma hora a sua vez vai chegar. Então, a gente fica ansiosamente aprovando toda a fase do processo, oficialização dos pedidos, documentação, visto, e no final é aquela satisfação e, ao mesmo tempo, né, uma sensação um pouquinho de medo, porque era tudo muito novo, eu nunca tinha andado de avião, foi minha primeira vez, e já fui para uma viagem do exterior, né, o inglês não era fluente, mas com muita determinação e estudo, eu consegui, né, cumprir essa etapa de doutorado sanduíche. Morei numa cidade chamada Guelph, ela ficava em torno de 40 quilômetros de Toronto, né, de uma das grandes cidades do Canadá, na província de Ontário, uma belíssima cidade. Trabalhava com a parte da parte de ciências agrárias. O meu projeto, eu trabalhei com soja, com esclerotina, causador do mofo branco. Nós fizemos uma transformação genética no fungo com uma proteína fluorescente que marcava a rota de transmissão desse fungo dentro da planta. E, além disso, a identificação desse fungo em lotes de sementes com tecnologias hoje consideradas extremamente modernas, que é o PCR e o PCR em tempo real. Inclusive, é uma metodologia utilizada hoje para detectar, né, a presença do coronavírus em amostras. Então, trabalhei com o PCR em tempo real, foram muitos tempos de dedicação. Esse meu trabalho eu considero um dos mais importantes assim, da minha carreira, né? A identificação, só mostrando alguns dados da tese. E, além disso, trabalhei para a gente ver esse fungo transformado, utilizava a microscopia confocal, onde eu aprendi a manusear esse equipamento na Universidade de Lavras e também na Universidade de Guelph, onde foi me dado todo o suporte, fazer belíssimas fotos. E aí, mostrando um pouco minha rotina, meu trabalho no laboratório, tive a honra de participar na apresentação de alguns eventos no exterior. Participei apresentando o meu trabalho, né, a transformação genética de fungos, no caso da esclerotina, numa conferência de agricultura em Guelph e também numa cidade próxima, né, chamada London, que era do tipo um congresso de fitopatologia que estava ocorrendo lá e tive o prazer e a honra de participar apresentando meu trabalho. Além disso, tudo compensou, né? Trouxe coisas boas, a vivência, independente do dinheiro, o valor da bolsa nunca pode ser determinante para você escolher a profissão ou o que você quer seguir, senão já teria desistido lá atrás, não teria quebrado essa roda, teria criado outras expectativas. Nada contra também para quem segue esse caminho, porém foi muito satisfatório, né? Pude conviver um pouco com a cultura, passear em diversos lugares, conhecer diferentes culturas, conhecer pessoas, né? E foi muito satisfatório e promissor para a minha carreira. E, além disso, eu trago alguns dados aqui da minha tese, né, de um artigo também muito importante. No último período de dezembro de 2019 até abril de 2020, o acesso, a quantidade de trabalhos de acesso,
desse meu trabalho, e em torno desse período do doutorado, né, ela teve aqui, está no site da universidade, em torno de 360 downloads. Então, isso é uma satisfação, é uma recompensa até onde seu trabalho pode chegar. As principais países que acessam: Estados Unidos, Brasil, China, Reino Unido e Rússia. Então, isso nos dá um conforto muito grande e a sensação que o dever estava sendo cumprido. Assim que eu terminei o doutorado, eu fui bolsista no programa de pós-doutorado júnior do CNPq de 2011 a 2012. E após esse período, eu prestei um concurso para professor substituto, entrei no Instituto Federal do Sul de Minas, trabalhei 1 ano no campus de Inconfidentes e fui direcionada para Itanhandu, e logo em seguida passei no concurso dessa instituição para atuar na área de fitopatologia e microbiologia, a qual eu trabalho atualmente. Minha área de pesquisa, minha área de atuação é em fitopatologia, microbiologia, principalmente atuando na parte de patologia de sementes, biotecnologia, microbiologia do solo e ambiental, doenças, né, de plantas de grandes culturas, espécies florestais nativas. Outras informações eu deixo aqui a base, né, da plataforma Lattes, que tem lá minhas orientações, os trabalhos, os TCCs, o que eu tenho feito nessa minha vida acadêmica. Então, no Brasil, as mulheres são a maioria da população, elas têm passado a viver mais, têm tido menos filhos, ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e têm sido também responsável pelo sustento de muitas famílias, né? 37% são mulheres que estão chefiando a família, estão sustentando a família. E as pesquisas indicam que nós somos em torno de mais de 50% da população brasileira. Então, é um dado muito importante que nós precisamos, sim, ocupar os nossos espaços. Ocupar e fazer jus ao que nós estamos ocupando. Então, há muitas mulheres ainda silenciadas que eu não posso falar por elas. É preciso abrir caminhos para que essas mulheres possam falar por elas mesmas. Por isso, eu agradeço imensamente o convite, que eu pude falar por mim, um pouco da minha experiência e trazer um pouco da reflexão de ser mulher, cientista e negra nesse Brasil. Então, todas as flores do futuro estão na semente de hoje, né? E a representatividade é o caminho para o futuro melhor, é o que eu falo para minhas filhas, né? Elas precisam ser representadas em diversos setores, não só econômicos, sociais, a presença feminina, para que a gente possa esperar um futuro melhor. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, relatar um pouco da minha experiência profissional e acadêmica. Agradeço imensamente a participação de todos e a paciência aí. Tem um excelente evento e, precisando de mim, deixarei o meu contato, ok? Obrigada.